Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre nossa sequência, né? Então, a gente estava se preocupando com esse bloco aqui, né? As questões de banco de dados, a gente até tem uma lista de exercícios que termina essa semana, para usar banco de dados de novo no C Sharp, depois de bastante tempo, né? Voltando ao C Sharp, usar o banco de dados com MySQL no console mesmo, tá? Isso aí a gente já falou, em 2 semanas aí a gente já discutiu um pouquinho disso aí. Agora a gente vai começar a nos preocupar com o próximo passo, que é fazer o nosso back-end, tá? Então, quero mostrar algumas coisinhas para vocês hoje de back-end, tá? Como é que começa, né? As primeiras coisinhas, as primeiras ideias, e aí a gente vai avançando a passos largos para finalizar o nosso curso, né? Finalizar as nossas 2 disciplinas. Basicamente, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona, o que é uma aplicação back-end, né? Essa ideia de mostrar hoje os primeiros passos, que é o que está aqui nesse primeiro vídeo. Suponho que alguns de vocês talvez até já tenham visto, mas a maioria não. Depois vocês vão ter 2 vídeos aqui que eles vão tratar de nuvem, tá? Então, como é que eu faço para colocar uma aplicação de back-end na internet, tá? Você não vai conseguir fazer isso no GitHub, você vai precisar de outra estrutura. Eu explico bem nesse vídeo aqui a ideia que a gente vai usar o Microsoft Azure, do qual a gente tem acesso por conta da parceria do Centro Paula Souza com a Microsoft, tá? Vocês têm um crédito lá, cada um tem um crédito de $100 dentro da nuvem, e aí dá tranquilamente para utilizar para fazer isso aqui, e vai ficar disponível enquanto vocês forem alunos, tá? 1 ano, enquanto vocês forem alunos, isso pode ser renovado, e você tem $100 que dá e sobra para vocês brincarem com tudo que a gente precisa, tá? Pra vocês terem uma ideia, a minha conta está com $5 consumidos. Okay? Então, realmente, isso aí dá e sobra, tá? Essa questão de como publicar em nuvem, de como trabalhar com computação em nuvem, eu não vou tratar hoje, tá? Tem 2 vídeos aqui bem detalhados para fazer isso, além de um material textual adicional aqui, se você precisar achar rapidamente, além disso aqui, tá? Mas o nosso foco hoje ainda não é na publicação disso, isso é o nosso próximo passo, tá? Hoje a gente ainda vai aprender como começar essa aplicação de back-end para poder responder, né, criar as APIs, assim como você consumiu lá nos exercícios anteriores, APIs de terceiros, né, passar a você criar sua própria API para poder consumir. E feito isso, né, a gente, passada essa parte aqui, né, que já está feita, a gente já não tem mais muito material para finalizar a nossa disciplina. Basicamente, a gente vai ter mais um material avançando um pouquinho nesse assunto que a gente está vendo hoje, tá? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais detalhado depois, vai ser a nossa próxima aula aqui, eu devo gravar no início da semana que vem, e aí eu vou avaliar se a gente vai ter mais um último conteúdo antes de fechar. Tá? Eu não vou nem falar o que é, porque se eu avaliar que é melhor não ter, então não me comprometi com vocês. Tá? Vocês não precisam me cobrar. Talvez ele fique obrigatório, talvez ele fique opcional, talvez ele nem entre. Tá? Eu preciso avaliar pelo tamanho da dificuldade que vai ficar o próximo material para caber dentro desse espaço do semestre. Tá? Talvez eu coloque como material extra, como eu fiz no semestre passado, lá com classes, listas e por aí vai. Mas estamos chegando perto do fim, tá? E muito próximo de conseguir fazer uma aplicação completa que vocês possam vender, ganhar dinheiro, enfim, e usar realmente para resolver algum problema. Isso é bem legal. Tá? Então vamos lá. A gente vai então ver o equivalente hoje, né? Dar uma passada rápida na mesma coisa que vai ter nesse vídeo aqui.
nessa aula aqui, mas vou falar com algumas palavras diferentes, ou de maneiras diferentes, com um nível de detalhamento diferente, para vocês terem duas comparações, né? Então, o nosso objetivo é criar um back-end, né? A gente já viu que quando a gente faz o front-end, a gente conversa com o back-end através de fetch, não é isso? Então, você coloca lá o comando fetch, dá um URL para ele vai atrás desse URL, pega os dados, esses dados chegam para a gente num formato chamado JSON, que a gente consegue transformar ele num objeto do JavaScript para poder manipular. Essa ideia a gente vai manter, de forma que as nossas APIs também retornem JSON para o front-end. E aí a gente usa exatamente da mesma maneira que a gente aprendeu. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer aqui é uma aplicação que conheça o protocolo HTTP, né, porque a gente sempre acessa os endereços a partir do HTTP aqui, né, ou HTTPS, mas o protocolo é uma diferença aqui, um é criptografado e o outro não. A gente vai precisar começar a entender um pouquinho como é que funciona esse protocolo, e a gente vai ter que, dado que uma determinada URL, né, chegou para a nossa aplicação, como é que eu entendo essa URL aqui, né? Isso aqui é o endereço do servidor, e isso aqui é o recurso que eu estou buscando dentro do servidor. Como é que eu interpreto isso aqui e faço isso aqui virar uma chamada à parte do meu programa, né? Como é que eu levo esse URL para uma parte do meu programa, eu vou processar isso, vou ter um resultado, e como é que eu faço esse resultado voltar nessa chamada do HTTPS como JSON, para que um front-end possa consumir do outro lado. Então, basicamente, a gente vai criar um servidor HTTP, um servidor web, tá? Que atende a diferentes URLs, a diferentes rotas, a gente vai chamar essa parte aqui de rota, né? Atende a diferentes rotas e é capaz de te dar um determinado resultado. Tá? É isso que a gente precisa fazer. A gente poderia fazer isso do zero, criando a nossa aplicação, uma aplicação console. Tá? Então, eu poderia vir aqui e falar .NET New console, sair programando tudo e conseguir ter o mesmo resultado. Tá? Isso quer dizer que a nossa aplicação web, né, a nossa API web, ela vai funcionar mais ou menos igual ao console. Tá? .NET New, né? Não Net, escrevi errado. Ela vai funcionar parecido com uma aplicação console. Tá? Só que ela vai ter algumas diferenças. Ela vai ficar rodando aqui infinitamente no teu servidor. Enquanto seu servidor estiver ligado, a tua aplicação vai ficar rodando. Ela vai entrar num loop infinito. Lembra que na aplicação console a gente não queria loop infinito? Aqui a gente quer um loop infinito, né? A gente quer a aplicação rodando o tempo todo. Enquanto o servidor estiver ligado, a gente quer que a aplicação rode. E eu teria que ficar programando a minha aplicação, todo o protocolo HTTP dentro dela. Óbvio que isso não tem o menor sentido da gente fazer em 2020. Talvez tivesse lá assim que o HTTP foi criado, lá, né, nos anos 80, começo dos anos 90, isso aí fizesse sentido. Hoje em dia não faz. Tá? A gente tem muito mais facilidade para criar isso aqui. E como que essa facilidade ela se manifesta, né? Se manifesta aqui no .NET na possibilidade de usar um template diferente aqui para começar. Então, em vez de usar o template console, eu vou usar um template chamado Web API. Então, esse template aqui ele é oficial da Microsoft, tá lá no material do .NET, né, do .NET Core. Isso aqui vai nos trazer uma aplicação já iniciada, né, já com algumas coisas prontas para a gente, específicas para responder a um servidor web. Então, ele vai trazer para a gente uma aplicação web com exemplo lá, como se fosse um Hello World, mais ou menos, super simples, e a gente altera ela para fazer o que a gente precisar. Tá? Então, é assim que
a gente vai começar uma aplicação. Em vez de começar com New Console, a gente vai começar com New Web API. Tá? Quando você faz isso aqui, né, dentro da pasta que você escolheu, ele vai começar o projeto. Mesma coisa, vai começar lá no GitHub, normal, tá, gente? Faz o seu repositório direitinho, clona ele aqui, entra na pasta, em vez de dar um New Console, você dá um New Web API. Okay? É isso aí. Então, percebam que ele mais ou menos faz a mesma coisa, ele só te avisa que o console que ele usou, o template que ele usou foi outro. Né? Só que essa pergunta, quando vier também, é a mesma coisa, clique em Yes. E aqui ele te diz que usou um template, né, chamado ASP.NET Core Web API. O que quer dizer ASP.NET? ASP.NET é uma biblioteca da Microsoft, um monte de classes da Microsoft para aplicações web. Tá? Então, ele permite fazer aplicações web de várias maneiras diferentes. Umas 4, 5 maneiras diferentes. Uma delas é o Web API. Tá? É a maneira que a gente que a gente escolheu para esse curso. É uma das maneiras mais modernas, é aquela que também permite que você faça aplicativo para celular futuramente. Quando vocês tiverem interesse, vocês já estão no caminho para fazer aplicativo de celular também. Então, nesse sentido, ela é uma abordagem bem moderna. Tá? E vocês vão ver que o projeto que ele criou para a gente aqui é diferente do projeto console. Né? O projeto console tinha o CS Proj e tinha também o Program. Lembra? Tinha esses dois caras aqui. Mas ele não tinha esse monte de outros caras que foram criados aqui. Tá? Esse monte de outros caras aqui, a gente vai entender o que eles são aos poucos. Né? A gente vai evoluindo a entender esses caras. Nos vídeos eu falo com um pouquinho mais de detalhe. Mas isso aqui é o que a gente precisa para ter uma aplicação web mínima rodando. Porque eu tenho uma aplicação web que não faz quase nada rodando. Um back-end de um site. Tá? Aqui, então, temos um back-end de um site funcional aqui. Tá? Porém, né, tudo que está na web é um pouquinho mais complicado do que fazer uma aplicação console. Então, a gente tem um monte de coisinhas que a gente precisa prestar atenção quando a gente está falando da web, porque a gente tem uma aplicação que está sendo executada por qualquer origem. Né? Qualquer um que consiga mandar uma chamada HTTP para a sua máquina, para a máquina onde está rodando, consegue acessar o seu programa. Então, várias configurações têm que ser feitas, várias coisinhas precisam ser tratadas, as questões de segurança precisam ser cuidadas, então a gente tem vários detalhezinhos para fazer tudo isso aqui rodar bacana, mas a ideia é ir diluindo isso em cada aula, né? Então, em cada aula a gente vai passando uma parte para não ficar aquele susto logo de cara, né? Então, temos já alguns vídeos, cada vídeo ensina uma partezinha diferente, e os próximos vão evoluindo em como a gente montar esse programa aqui de uma maneira que os nossos front-ends possam consumir bem, de uma maneira bacana, né? Bom, o que tem nesse cara aqui? Primeira coisa que a gente tem aqui é um program.cs, né, igualzinho lá no nosso console, que vocês vão ver que ele é bem mais recheado, né, do que aquele console write-line Hello World que a gente tinha lá, né? Mas percebam que ele não é estruturalmente diferente, tá? Eu tenho uma classe chamada program, eu tenho um método main, que a gente tinha lá também, a diferença é que ele tem mais um método aqui, tá? Mas, se você notar, né, não é tão diferente assim. Eu tenho um main, tá? Então isso aqui é uma aplicação console, ok? Um programa com main normal. E o que ele faz quando roda um main? Ele cria um servidor web. Então, isso aqui está dizendo, ó, eu vou passar a responder HTTP que chegar os pedidos para mim. Eu vou ficar rodando para sempre e respondendo chamadas HTTP que chegarem para mim. É isso que esse comando aqui quer dizer. Tá? Esse cara aqui, né, ele faz... Tudo isso aqui faz parte do ASP.NET, tá? Da biblioteca ASP.NET, que serve para isso, que te dá essas funcionalidades prontas para isso, tá? E a gente tem algumas outras coisas aqui dizendo como que a sua aplicação vai funcionar, diversas configurações aqui, tá? Algumas configurações a gente vai ver, outras não,
tá? Para tentar manter o curso um pouquinho mais simples, e a gente não vai precisar tratar de todos os cenários, a gente vai tratar de alguns cenários, e eu vou tentar ensinar isso de uma forma que facilite vocês, em outro momento, buscarem os cenários diferentes que vocês não viram na aula quando necessário. Tá? Então, aqui, nesse program.cs, a gente nunca vai mexer. Tá? Ele já faz o que precisa fazer. Então, esse cara aqui, vocês vão esquecer, vocês não vão mexer nele nunca. Tá? Esse program.cs. Que é o único cara que você mexia lá no console, é o único cara que você não vai mexer aqui. Okay? Então, esquece esse cara, você não vai precisar dele. Porque ele já está montado de uma forma a ter um ponto de configuração inicial. E onde é esse ponto de configuração inicial? É nessa classe Startup aqui, ó. Essa classe Startup, ela tem todos os pontos de configuração que você pode querer fazer na tua aplicação. Tá? Então, esse cara aqui é o que a gente vai usar para mexer nas configurações do nosso servidor e ensinar comportamentos novos para ele. Tá? Ou ativar ou desativar um comportamento específico ou não. Tá? Então, é aqui nesse Startup que a gente vai mexer algumas vezes. Tá? Então, se você olhar esse Startup aqui, ele tem toda a configuração inicial para você ter uma API de back-end de um determinado tipo, que é o tipo desse template aqui. Tá? Que vai servir para a maioria dos nossos propósitos. Tá? Então, uma coisinha ou outra a gente vai mudar, mas de maneira geral ele serve para os nossos propósitos. Tá? Então, é esse template que a gente vai usar. E é o que está na maioria dos exemplos na documentação da Microsoft também, então, maravilha. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Ó. Ele tem namespace como nome do nosso projeto, né? Ok, até aí tudo bem. E ele tem uma classe chamada Startup, ok? Início, né? Vamos dizer assim. Seria uma tradução. Esse cara aqui tem um construtor, né? Ou seja, esse código aqui ele é executado assim que a classe, que uma instância da classe é criada, que é lá no programa, né? Ou seja, quando inicia a aplicação. E ele tem aqui uma maneira de você executar uma configuração nele aqui, do servidor, que é esse método configure, e dos serviços que ele vai disponibilizar, que é esse método configure services. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Raramente a gente vai mexer nesse configure services, mas vai ter uma situação onde a gente vai precisar mexer nisso aqui por questão de segurança. Tá? Então, vai ter uma aula que a gente vai mexer nisso aqui. Mas, por enquanto, pode ignorar esse cara. O que a gente não pode ignorar desde o começo é esse configure aqui. Tá? Esse configure aqui é o cara que a gente vai mexer para dizer como vai funcionar o nosso servidor. Tá? Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Cada vez que chegar uma chamada HTTP nesse servidor aqui, ele vai passar por cada um desses passos aqui, que estão na lista. E cada um desses passos aqui, quando terminar essa lista aqui, ele vai atender ao endereço, né, à rota, ao endpoint que você pediu. Mas só depois de passar por tudo isso aqui. Tá? Quer dizer que aqui a gente vai ter que ativar ou desativar as funcionalidades que a gente quer que sejam executadas a cada chamada. Tá? Então, por exemplo, aqui, essa linha aqui, ela me diz que toda vez que chegar uma chamada que não é HTTPS, ele vai trocar para HTTPS. Então, se eu mandar HTTP, ele vai trocar para HTTPS. É isso aqui que esse comando aqui me diz. Eu posso querer ou não esse comportamento. Se eu não quiser esse comportamento, eu tiro esse cara daqui e ele para de ter esse comportamento. Esse cara aqui, por exemplo, esse use routing aqui. Esse use routing aqui me diz o seguinte, que essa aplicação ela vai ser capaz de identificar diferenças de rotas aqui, ó.
Então, se eu escrever uma coisa aqui, ele vai executar um comando. Se eu escrever outra coisa, ele vai executar outro comando, e não sempre o mesmo. É esse use routing que ensina ele a fazer isso. Então, isso aqui, raramente, a gente vai querer desabilitar. Tá? E tem várias outras configurações que a gente pode fazer aqui, que a gente vai habilitar, que não estão aqui no template padrão, mas que existem. Tá? Só para vocês terem uma ideia, se eu colocar app ponto aqui, vocês vão ver que tem vários uses aqui, ó. Tá vendo? Cada use que tem aqui vai me trazer um serviço para a minha aplicação. Vai ensinar a minha aplicação a fazer uma coisa. Tá? E isso é legal porque a gente consegue ativar um monte de coisas padrão do ASP.NET dentro do nosso servidor. Tá? E a gente vai ativar alguns deles aqui hoje ainda, inclusive. Tá? Bom, não vou mexer em nada aqui, vou deixar o padrão para a gente ver como é que isso aqui funciona. Tá? Quando isso aqui terminar, né, esse configure terminar, do jeito que está o template padrão aqui, ele vai passar o controle automaticamente para uma parte da sua aplicação de acordo com a rota que veio. Então, de acordo com o URL que chegou aqui, ele vai decidir qual parte do seu programa rodar. Tá? E isso é feito através de um negócio chamado controller. Tá? Então, o que é uma controller? Uma controller é uma classe que tem comportamento. Okay? E esses comportamentos, eles vão ser chamados de acordo com as rotas que forem pedidas. Tá? Então, eu vou ter uma rota para inclusão de registro, eu vou ter uma rota para consulta, eu vou ter uma rota para exclusão, eu vou ter uma rota para listagem, enfim. Eu vou ter diversas rotas, cada um vai ser um URL diferente, né? Cada um vai ter um URL diferente. E o próprio mecanismo do ASP.NET vai me jogar para a controller certa e para o método certo dentro daquela controller. A controller é uma classe, então quem assistiu a aula de classes, né, viu lá que a gente tem uma classe, ela tem vários componentes que podem ser propriedades, né, atributos, como se fossem variáveis, e métodos que são funções lá dentro, tá, subrrotinas. E a sua controller vai ter essas duas coisas e a gente vai ensinar ela a como trabalhar com essa linguagem HTTP e como, dado uma entrada, retornar o JSON que a gente precisa. Tá? Então, a gente faz isso através das nossas controllers. Tá? E aí vocês vão ver que vem uma controller padrão aqui, dentro dessa aplicação, e essa controller aqui, ela é uma previsão do tempo. Né? Então, o Hello World que vem nesse template é uma previsão do tempo. Tá? Para vários dias. A gente vai excluir isso aqui, já já. Mas vamos deixar ela aí, porque a gente quer ver como é que eu rodo isso aqui, como é que isso aqui funciona. Tá? Então, percebam que eu não alterei nada aqui ainda. Vou até fechar aqui sem salvar, para vocês verem que eu não mexi em nada. Tá? Mexi em nada na aplicação, ela está padrão aqui, do jeito que eu acabei de dar um new aqui. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o famoso .NET Run. Né? Igualzinho a aplicação console, não tem diferença nenhuma. Tá? Por quê? Eu vou pegar e vou rodar esse cara aqui. Olha só, quando eu rodo esse cara, o que acontece? Ó? Diferente de antes, né, quando a aplicação terminava, ela ia lá e saía, né, voltava para o prompt. Aqui não, ó, eu dei um .NET Run, e a minha aplicação está rodando aqui. Ó. Então, ela avisa algumas coisas para a gente. Primeira coisa que ela avisa para a gente, que ela está ouvindo, listening, ouvindo, né? Então, ela está ouvindo em localhost, que é a própria máquina, né? Vocês conhecem isso lá do MySQL também. Na porta 5001, chamadas que vêm com HTTPS. E na porta 5000, né, também
do localhost chamadas HTTP. E que a minha aplicação está rodando e que eu tenho que pressionar Ctrl C para finalizar. Tá? Então, a hora que eu quiser parar, Ctrl C, ela desliga e ela parou de executar. Se eu rodar de novo, minha aplicação volta a subir. Okay? Então, enquanto ela estiver rodando, ela está respondendo a essas URLs aqui. Okay? Então, vamos lá. Vamos pegar essa primeira URL HTTPS aqui, ó, esse primeiro cara. E eu vou acessar essa URL aqui. Então, eu vou clicar em Ctrl e vou clicar, né? Que nem ele fala aqui. Você poderia digitar, copiar e colar, fazer do jeito que você achar melhor. Tá? Então, olha só. Executei aqui, ó. HTTPS, localhost 5001. O que acontece? Ele te dá um erro. Não consigo. Por que ele não consegue? Porque para rodar HTTPS, que é um protocolo criptografado, a gente precisa ter esse serviço de criptografia todo configurado na nossa aplicação. Tá? E não é a nossa intenção aqui brincar com essa parte de infraestrutura de uma maneira muito chata. Tá? Porque isso aqui exigiria um monte de coisas que você tem que mudar de configuração na máquina de vocês. Enfim, a gente não quer brincar com isso aqui. Que dá um trabalho danado, tá? E perde muito tempo. O que a gente vai fazer? A gente não vai usar essa chamada HTTPS aqui na nossa máquina, tá? Deixa para o servidor cuidar disso aí. Então, vamos usar então a chamada HTTP e não HTTPS, ok? Então, ó o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, ó, nessa chamada e vou mudar. Vou tirar o S e vou colocar 5000. Que é o que estava lá, né? Olha só o que vai acontecer. A hora que eu dei Enter, percebam que ele foi para 5001 com HTTPS? Não deixou eu acessar 5000? Caramba, e agora, né? Não tem nada funcionando? O que está acontecendo aqui? Está funcionando perfeitamente. É só vocês lembrarem que aqui em Startup tinha um serviço aqui, ó, de redirecionamento. Então, a hora que ele chegar aqui, nesse comando, ele viu que não era HTTPS e redirecionou para o HTTPS. Ok? Que é o que a gente não quer agora, por simplicidade. Tá? Isso é bom em termos de segurança, maravilha, quando você estiver na nuvem, perfeito, porque lá na nuvem é tudo HTTPS, então, lindo. Tá? Mas, para a gente, não. Agora, na nossa máquina, porque a gente não quer perder tempo com configuração. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou comentar essa linha, vou salvar. E agora a gente precisa parar o servidor e iniciar ele novamente. Tá? Eu vou dar um Ctrl C para ele parar. E vou dar um Run novamente. Agora, sem esse redirecionamento. Então, agora, quando eu tentar acessar lá o HTTP com 5000, para conseguir, ok? E percebam que agora ele já me deu um erro correto, já não é um problema de infraestrutura. Olha lá, o que ele me diz? Erro 404. Esse erro 404 já foi devolvido pelo nosso servidor. Okay? Quem devolve o 404 é um servidor web. Então foi a nossa aplicação que devolveu esse 404 aqui. Isso é o código de retorno. Tá? Sempre quando você acessa uma página, um URL qualquer, você vai ter um código de retorno. Os mais conhecidos são o 404, que é o não encontrado, e o 200, que é o sucesso. Então, toda vez que você acessar uma página qualquer, eu vou até mostrar aqui no GitHub aqui para vocês. Você vier aqui em Network e você visualizar aqui as chamadas que ele faz, você vai ver, ó, que todos os caras que ele consegue pegar, ó, tem um código de 200. Ok, aqui. Ó. Ok? É esse status. 304 quer dizer que já está no cache, ele nem buscou novamente. Mas 200 quer dizer sucesso. Ok? E a gente tem uma lista de códigos enorme, a gente vai falar disso aí depois. Tá? E o 404 é o código que o servidor retorna quando o endereço que você pediu aqui não significa nada para ele. Ele fala, ó, não tenho nada com esse endereço que você me pediu. Beleza?
que isso quer dizer? Que eu não tenho nada para a raiz do meu site aqui, né? Mas será que eu não tenho nada para nada? Tenho. Eu tenho um routing aqui, ó, que é um roteamento. E eu tenho aqui um mapeamento dos controllers em endpoints. Isso aqui que ele está dizendo. Então, todos os meus controllers vão gerar endpoints, tá? Com rotas. Isso quer dizer o seguinte, que se eu vier aqui nesse controller e ver que o nome dele é Weather Forecast Controller, tá? E que a rota dele é o nome da controller, que é o que está dizendo aqui, depois quando a gente for criar o nosso, a gente faz com mais calma. Eu sei que exatamente esse nome da controller aqui, ó, é o nome que ele está atendendo lá no URL. Então, eu vou copiar esse cara aqui e vou vir aqui, ó, e colocar barra e o nome do meu controller. Opa! Então, vamos fazer aqui fora para fazer aqui no bloco de notas para vocês enxergarem melhor. Então, vai ser isso aqui, ó, barra e o nome do meu controller, com o endereço antes. Então, esse aqui é o local onde a minha aplicação está. Isso aqui é o protocolo que ele está usando para chamar, HTTP no caso. E isso aqui é a rota que eu estou pedindo. Tá? A nossa aplicação ASP.NET Web API vai pegar essa rota aqui e vai procurar uma controller com esse nome. Tá? E aí vai passar o controle para ela. Ela vai executar e vai retornar para a gente um JSON. Tá? Então, vamos ver como é que fica se eu chamar esse URL aqui. Percebam que eu recebi um JSON? Tá? Então, a gente tem aqui, ó, um resultado que você pode consumir usando o FET lá da maneira que vocês estão acostumados. Ele é uma lista de coisas, né? Uma lista aqui com chaves, né? Um arranjo com colchetes. E cada item desse arranjo é um objeto, né, com chaves aqui, que tem uma data, uma temperatura em Celsius, uma temperatura em Fahrenheit e uma palavra. Isso aqui é o Hello World que vem nesse template. Isso aqui não serve para nada para a gente vai fazer, cada aplicação nossa, retornar os dados que fazem sentido para a nossa aplicação. Mas, o exemplo da Microsoft que ele usa é esse aqui. Tá? E isso aqui está numa controller com esse nome. Okay? Então, esse cara aqui do exemplo, cada vez que você chamar, ele vai te dar dados aleatórios diferentes, tá vendo? Só faz uma consulta aleatória disso aqui e joga aqui na página. Tá? E tudo isso está dentro dessa controller aqui, chamada Weather Forecast Controller. Vocês podem olhar, tem bastante coisa escrita aqui. Mas é justamente isso que ela está fazendo. A gente vai ignorar isso aqui e vai fazer a nossa na mão. Tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, a gente já viu como rodar a nossa aplicação. Agora a gente vai fazer uma controller nossa. Não é essa aqui. Fazer uma nossa e ensinar algumas coisinhas para ela. Né? Então, eu vou parar essa aplicação aqui. Não preciso mais dela. Deixa ela aí, por enquanto, né? E vamos começar a fazer uma limpeza aqui nessa aplicação. Então, eu quero apagar esses dois caras aqui, ó, que são os caras que fazem esse exemplo de previsão do tempo. Não quero isso aqui. Então, eu vou apagar essa classe na raiz aqui. Primeiro que é um lugar horrível para colocar. Tá? Vou excluir esse cara aqui. Já é mal organizado. Né? E vou excluir esse cara aqui. Então, agora, a minha aplicação está bem mais limpa, mas agora ela não sabe responder URL nenhum, porque não tem nenhum controller, então ela não sabe responder nada. Okay? É um servidor que está lá, mas tudo que pedir para ele vai dar 404, porque não tem nada para ele responder aqui. E a gente vai começar a brincar com esse cara, para que ele possa responder alguma coisa. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar, então, uma controller, né? Certo? Uma controladora, controller quer dizer controladora, que nos permita responder alguma coisa numa determinada URL. Tá?
Então, vamos criar aqui dentro de controller um novo arquivo, essa pasta, né? Um novo arquivo. E eu vou dar o nome do arquivo, o mesmo nome da classe que eu quero atender. Então, vou chamar esse cara, sei lá, de Olá Mundo. Vou fazer um Hello World aqui. Só que, como esse cara vai ser um controller, é convenção que você use aqui a palavra controller.cs. Tá? É uma convenção do C#. Façam isso porque ele vai entender, ele vai usar o nome dessa classe para entender que esse cara é uma controller. Tá? E aí você não precisa configurar em lugar nenhum. Usou esse tipo de nome, ele vai entender. Então, quando você fizer isso, o ASP.NET já sabe que esse cara aqui é uma controller e que esse cara tem o nome Olá Mundo. Okay? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Bom, esse arquivo está vazio e a gente vai ter que escrever uma classe aqui dentro. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer para essa classe aqui é definir um namespace. Então, o namespace é o nome que a gente vai usar depois quando a gente precisar fazer um use em outro arquivo. Tá? Então, o que a gente vai usar no namespace das nossas classes? A gente vai usar o mesmo namespace que está lá no program e no startup, que é o nome da minha pasta, né? Okay? Então, vou copiar esse cara aqui, e esse aqui vai ser o namespace da minha controller. Só que para não ficar muito bagunçado isso aqui, todas as minhas controllers eu vou colocar aqui controllers. Então, agora, toda vez que eu quiser usar uma controller, eu dou um using em webapi.controllers. E todas as nossas controllers vão estar dentro desse namespace. Então, isso aqui vai estar em todas elas. Façam isso sempre, porque é uma convenção também que facilita outros programadores entenderem o que você está fazendo. E aqui dentro tem que criar uma classe. Então, public class, né? Aqui é o nome da minha classe, lembrando lá da aula de classes, né? E aqui vai ser o nome. Qual que é o nome da minha classe? O mesmo nome que eu usei aqui, ó. Olá Mundo Controller. Então, já vou copiar aqui para não ter risco de escrever errado. Ok? Só que eu não quero fazer minha classe do zero. Eu quero aproveitar coisas que já foram criadas dentro dessa classe. Então, eu quero dizer assim, C#, faça com que essa classe tenha todo o comportamento que já foi feito para uma controller de ASP.NET. Então, só de você fazer esse procedimento que a gente vai fazer agora, essa classe já vai herdar um monte de comportamentos que você não precisa fazer. E como é que você faz isso? Colocando aqui depois do nome da classe, o nome da classe que ela vai copiar, de quem ela vai ser descendente. Tá? É uma herança. Então, qual é o avô, né? O pai, o avô, o bisavô dessa classe? Aí você vai colocar o nome de outra classe aqui. Ó. E tudo que tiver nessa outra classe, essa sua também vai ter. E mais o que você colocar aqui. Então aqui eu tenho que dizer que esse cara aqui tem tudo que existe numa classe chamada Controller Base. Então, essa Controller Base aqui é a base de todas as controllers do ASP.NET. Tá? E onde esse cara aqui existe, essa Controller Base? Tá? Ela existe aqui, e você tem que dar using, aqui em Microsoft.or.mvc. Ok? Então, você vai fazer esse using e vai fazer referência a essa classe aqui. Tá? Quando você fizer isso, essa sua classe aqui já é uma controller do seu servidor. Tá? Porém, ela ainda não está respondendo nada, né? A gente precisa fazer ela responder os caras, então a gente tem um pouquinho mais de configuração para fazer. Primeiro, né, se ela vai responder alguma coisa, ela vai ter que ter um comportamento. Para ter comportamento, eu preciso ter um método, ok? Uma subrotina. Então, eu vou escrever uma subrotina aqui dentro. Então, vou fazer um public, né? Eu quero que ela seja pública, que ela possa ser chamada
de fora da classe, senão não vai rodar. Eu vou dizer o tipo de retorno, tá? Então eu vou dizer por enquanto que o retorno é um object genérico, qualquer coisa que eu quiser. Essa classe object vai permitir que você retorne qualquer coisa que você quiser. Tá? Lógico que a gente vai usar isso só no exemplo, mas você pode fazer isso. E vai dar um nome para esse método. Eu vou usar um nome aqui, get, que é obter, ou então posso, sei lá, obter, tanto faz. O nome aqui não vai importar. Tá? E aqui eu vou escrever entre chaves o código do que ele tem que fazer. Tá? E o que esse método aqui ele tem que fazer? Ele tem que retornar alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Ok? Então, por enquanto, vamos fazer esse cara retornar um novo objeto vazio. Ok? Então, ele vai retornar um objeto vazio da classe object. Ou seja, nada, né? Retornou um vazio aqui. Aqui não está retornando nada. Porém, as configurações aqui não acabaram. Porque a gente tem que configurar como vai funcionar essa controller e como vai funcionar esse método. Tá? A gente precisa configurar essas duas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar a controller. Então, a gente vem aqui uma linha antes aqui do nosso class, né, da definição da classe, e a gente vai usar uma estrutura do C# chamada decoradores para mudar características dessa classe. Tá? Então, como é que funciona um decorador? É alguma coisa que eu escrevo aqui entre colchetes, né, uma linha antes da definição, e que altera algum comportamento dele. Isso aqui altera o comportamento disso. E se eu fizer isso aqui, eu estou alterando o comportamento disso. Okay? Lógico que eu não posso escrever qualquer coisa, eu tenho que escrever o comando certo. Mas isso aqui é o que a gente chama de decorador. Tem na maioria das linguagens modernas aí orientadas a objeto. Então, o primeiro decorador que a gente vai escrever na controller como um todo é dizer qual tipo de controller que ela vai ser. Lembra que eu falei para vocês que o ASP.NET tem vários tipos? Então, a gente precisa de uma controller de API. Então, a gente vai dizer que esse cara aqui é um API controller. Okay? Então, ele já mudou várias coisas sobre o comportamento dele, só de você escrever isso aqui. O que ele mudou? Não importa agora. Importa que ele mudou as coisas que são necessárias para que você escreva uma API. E a outra coisa que a gente precisa fazer aqui é dizer em que rota essa classe vai atender. Então, se eu vier aqui e usar o decorador route, eu posso dizer aqui, dentro desse parênteses, uma string, e essa string vai me dizer que rota esse cara vai atender. Então, se eu quiser, por exemplo, que ele atenda em /xyz, né? Localhost, /xyz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e escrever xyz. Se eu fizer isso, é isso que vai acontecer. Tá? Mas, a maioria das vezes, a gente não quer fazer isso dessa forma. Pelo menos não aqui como um todo. Tá? O que a gente quer que ele faça, na maioria das vezes? Que ele use essa palavra que está aqui, né? Antes de controller. Já fez isso pensando nisso, né? E aí eu não vou copiar isso aqui e colar aqui, né? Porque se eu renomear essa classe, isso aqui parou de funcionar. Como é que a gente faz para ele usar o nome que está aqui? Então, em vez de você escrever alguma coisa, você põe entre colchetes a palavra controller. Então, essa linha aqui diz para ele que ele vai atender a URLs que tenham o mesmo nome que ele. Tá? É isso que está dizendo isso aqui. Então, essa classe é uma controller do tipo API que atende a rotas Olá Mundo. É isso que você está dizendo aqui. Tá? Outra coisa do HTTP que a gente normalmente não presta atenção é... Deixa eu mostrar de novo aqui numa outra página funcional. Atualizei só para a gente ver carregando aqui.
é que cada chamada ela é executada usando um verbo, um método. Tá vendo aqui, ó? No caso de uma página que você está lendo informações, quase sempre o método vai ser get. Porém, às vezes você vai encontrar perdido aqui, ó, uns caras que são post, por exemplo. E existem vários outros métodos que você pode usar no HTTP. A gente vai falar disso numa aula específica, tá? Mas só para visualizar, se eu tiver o mesmo URL, uma chamada get é uma coisa, uma chamada post para a mesma URL é outra coisa. Basicamente, no dia a dia, vocês usam get quando vocês estão tentando trazer um arquivo para ser exibido, e vocês usam post quando vocês estão enviando um formulário para ser processado no servidor. Tá? Por alto. É mais ou menos assim que funciona. Mas a verdade é que a gente precisa tratar esse cara aqui também, esse método. Tá? E a gente tem que dizer, então, para a nossa aplicação, que método que vai ser executado, que método do HTTP, né, que verbo do HTTP vai ser usado aqui para atender nesse método. E a gente faz isso decorando aqui esse método com a palavra HTTP GET. Se eu quisesse que ele respondesse post, HTTP post. E aí tem vários outros. Mas a gente vai querer que esse cara atenda HTTP GET. Ok? Se eu salvar isso aqui, e se não tiver nenhum erro aqui no que eu escrevi, isso aqui é para retornar para a gente um objeto vazio. Tá? Vamos ver se eu não esqueci nada. Então vamos dar aqui um .NET run. Olha lá. Ele reclamou da palavra object. Tá? Que é o seguinte, object, ele faz parte de system. Como a gente começou esse arquivo do zero, eu esqueci de fazer o import aqui, né, o using no system. Mas isso aqui deve ser a única coisa. Ó, nossa aplicação subiu. Nosso servidor, em tese, está respondendo ao URL Olá Mundo com o verbo get. Vamos ver? Toda vez que você escrever um URL aqui em cima, gente, e der Enter no navegador, ele sempre vai fazer um get. Tá? Se você precisar fazer um post ou precisar fazer outro verbo, você não vai conseguir fazer aqui no navegador. Tá? Vai ter que usar outros métodos. A gente vai chegar lá. Então eu disse que era para ele atender o mesmo nome da classe, né? Olá Mundo. Então vamos ver se ele está atendendo? Olha só, atendeu e trouxe para a gente um objeto vazio. Isso aqui é um JSON. Vazio. Tá? Como é que ficaria se eu quisesse outra coisa, né? Então, digamos que em vez de retornar um objeto vazio aqui, eu quero colocar aqui, por exemplo, mensagem igual. Olá, mundo. Minha aplicação está rodando ainda, eu preciso parar e rodá-la novamente. Você vai fazer isso tantas vezes que existe um atalho para você não ficar parando a aplicação e iniciando ela de novo. Tá? Você pode vir aqui e fazer um .NET Run, mas antes do Run, coloca a palavra Watch. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai ficar olhando esses arquivos aqui, e cada vez que esse arquivo tiver uma alteração, ele reinicia para você o servidor automático. Tá? Isso aqui é legal enquanto vocês estão desenvolvendo. Então agora ele está rodando, mas tem um watch aqui também. Então ele está olhando para ver se os arquivos não alteraram. Então só para vocês verem, ó, vou salvar, você vai ver que ele recompilou automático aqui. Ó. Saiu, descobriu que esse arquivo mudou e reiniciou. Perceberam? Vou de novo. Ó. Ele vai sair, perceber que esse arquivo mudou e reiniciar. E aí eu não preciso ficar parando e reiniciando. Tá? Isso aqui é legal. Então vamos ver agora como é que ficou. Olha só. Não é aquela mesma notação que a gente precisa lá do JSON? Dos nossos fetches? É, não é?
Então agora eu consigo dar um fetch nisso aqui tranquilamente, tá, gente? Tranquilamente consigo dar um fetch nisso aqui. Eu já vou mostrar para vocês como é que isso aqui fica. Então, o nosso trabalho, né, vai ser, posteriormente, fazer alguma lógica aqui dentro e retornar objetos que façam algum sentido, geralmente trazidos de um banco de dados. Né? Esse é o objetivo que a gente quer. E também ter outras rotas aqui para que ele possa receber dados e gravar no banco, por exemplo. Tá? Tudo isso a gente vai fazer futuramente. Isso aqui é a nossa primeira abordagem, é mais ou menos como está lá no primeiro vídeo, que é aquele que eu mostrei para vocês. Tá? O que falta a gente fazer aqui? Se a sua aplicação for só back-end, você não vai ter front-end nela. Se ela tiver só back-end, acabou aqui. É isso aqui. Você faz as suas controllers com seus comportamentos e acabou. Porém, na maioria das vezes, a gente vai ter back e front na mesma aplicação. Então, para você não ter duas infraestruturas, né, um servidor para back e outro servidor para front, você pode colocar o seu front aqui dentro desse mesmo projeto. Tá? Você pode ensinar esse projeto a servir o front-end também. Então, basicamente, o que eu quero fazer? Quando eu chamar a barra olá mundo, eu quero que venha isso aqui. Mas quando eu chamar index.html, eu quero que ele traga para mim index.html, que eu quero jogar aqui dentro, em algum lugar. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu quero meu front e meu back junto, no mesmo projeto. Lembra que eu falei para vocês aqui que é nesse configure aqui que eu adiciono funcionalidades para o nosso servidor? Então, eu posso adicionar uma funcionalidade aqui para ele que diz que ele entrega páginas HTML se elas forem pedidas. Ele entrega arquivos estáticos, arquivos que ele não tem que processar, só pegar e devolver. Que é exatamente o que a gente precisa no front, né? E a gente vai colocar isso aqui. A gente precisa colocar esse cara antes do roteamento. Tá? Esse serviço. Se a gente colocar depois, a gente não vai ter o comportamento que a gente quer. Tá? Então eu vou vir aqui e adicionar um serviço chamado use static files. Esse cara aqui vai ensinar a minha aplicação que se eu pedir um arquivo, ele tem que me entregar o arquivo também. E onde ficam esses arquivos? É aqui na raiz do meu projeto? Não. Eu tenho que criar dentro da raiz do meu projeto uma pasta onde ficam esses arquivos. Então eu vou vir aqui criar uma nova pasta e essa pasta tem um nome específico. www, né, de World Wide Web, root, então, a raiz da web. Essa pasta aqui eu tenho que criar. Aqui dentro, todos os arquivos que existirem vão ser entregues pela minha aplicação do jeito que forem chamados. Então, se eu criar aqui index.html, e eu vou fazer um index bem simples aqui para a gente, só para a gente testar, ptbr, teste de API. Então, este texto está no front-end. Vou colocar uma div aqui e essa div vai ficar vazia porque eu vou preencher ela com texto que vem do back-end depois. Okay? Só para a gente testar. Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Index.html, certo? Então se eu vier aqui e der Enter agora, não funcionou. Por quê? Porque a minha aplicação não olha, né, o watch, ele não olha arquivos estáticos aqui, tá? Então eu preciso parar esse cara. Ele é legal para o código C#. O que é fora do código C# ele não está olhando. Eu vou dar um run de novo, né? Se você criar arquivos estáticos aqui, você precisa parar e dar um run de novo. E agora, esse cara aqui deve
responder também a URLs de arquivos. Então, além de atender as rotas do front-end, ele também atende a URLs de arquivos. Tá? E aí, eu vou colocando quantos arquivos eu quiser. Então, só para exemplificar, se eu vier aqui e adicionar aqui um index.js, eu posso vir aqui no meu index.html e fazer uma referência a ele. Vou colocar um script aqui e chamar index.js e fazer uma lógica qualquer para ele aqui. Então, vamos fazer uma lógica só para consumir aquele back-end, para vocês verem como é que funciona. Então, essa div aqui, eu vou dar um identificador para ela, vou chamar ela de mensagem, só para a gente conseguir pegar ela daqui. E vamos criar aqui um add event listener. Vamos pegar o evento de DOM content loaded, como já tradicional nosso, e vamos criar aqui um método para a gente. Esse método iniciar, ele vai conter um cara aqui que vai pegar a nossa div, ela vai ser igual ao cara que tem o ID mensagem. Então, aqui na minha variável, eu vou ter esse cara aqui. E eu vou querer que esse cara receba um texto qualquer que eu não quero deixar fixo aqui, mas que eu quero buscar do meu back-end. Como é que eu faço para buscar o back-end? Igual consumir qualquer API de qualquer lugar. Então, eu vou criar aqui um response, que vai ser um await de fetch, e aqui vai o URL do cara que eu estou buscando, né? Se eu estou fazendo um await, eu tenho que lembrar que esse cara tem que ser async aqui, né? E aqui eu vou colocar o URL, que pode ser http, // igual vocês viram lá nas várias vezes que a gente consumiu APIs aqui. Qual é a diferença? A API está dentro da minha aplicação. Então, eu estou no index e eu quero acessar Olá Mundo. Então, isso aqui é o endereço que eu preciso. Então, eu vou dizer aqui no fetch que ele vai buscar em /Olá Mundo. Então, seja lá onde a minha aplicação estiver hospedada, ele vai buscar dentro desse endereço na própria aplicação. Então, se ele estiver na minha máquina ou se ele estiver na nuvem, em produção, não importa. Ele vai buscar no mesmo lugar onde você está chamando. Isso aqui é legal. Então, estou chamando uma API interna, hospedada dentro da mesma aplicação. Posso fazer aqui um result, né? É igual, vou aguardar esse response JSON. E eu vou pegar aqui, né, em vez de deixar isso aqui fixo, eu vou pegar o result ponto, e é só a gente lembrar que vem um cara chamado mensagem aqui nele, né? Result.mensagem. Isso aqui deve ser suficiente. Vamos ver lá, quando eu chamo index.html. Olha só. Esse Olá Mundo aqui está no nosso back-end, né? Se a gente olhar agora o nosso histórico de rede aqui e chamar de novo, vocês vão ver que tem uma chamada para HTML. Deixa eu colocar o método aqui. Um get para esse HTML, que deu 304 porque ele não buscou novamente. Mas se eu der um recarregamento aqui, você vai ver que ele tem que fazer um 200. Né? Ele vai buscar lá no servidor. Depois, dentro desse HTML, eu tenho uma referência ao JavaScript, ele vai buscar o JavaScript, meu servidor entrega para ele também, que também está lá nos arquivos estáticos, também dá um 200. Depois, na hora que ele executa esse JavaScript, lá dentro tem o nosso fetch, que é esse cara aqui. Ó como ele acerta o URL.
justinho para a gente. E ele fez um get e recebeu um código 200 de retorno. Foi um fetch. Tá vendo? E foi isso que aconteceu. E aí o nosso código pega o resultado desse fetch. Se você clicar aqui, ó, você consegue ver ó, o que veio. Então aqui tem a chamada e aqui tem a resposta. Você consegue ver tudo aqui. Ó. Tá? Mesma coisa com HTML, com o JavaScript. Você consegue ver tudo por aqui nessa aba Network. Tá? E aí está tudo funcionando do jeito que a gente queria. É óbvio que se eu colocar uma URL errada aqui, ele não vai. O que a gente precisa fazer agora, só para tornar isso aqui um pouquinho melhor, é ensinar a nossa aplicação de que eu não preciso escrever /index.html. Né? Nenhum site que você acessa, você escreve /index.html. Isso aí é errado. Né? O que você quer fazer? Você quer digitar só o endereço do servidor e ele te entrega um nome padrão, que é index.html. Então, se você fizer isso agora, nesse momento, a nossa aplicação não sabe fazer isso. Como é que você ensina ela a fazer isso? Você vai adicionar mais um cara aqui no Startup. Então, antes dele servir os arquivos, você fala para ele que se não tiver nenhum nome, é para ele usar o nome padrão. Como é que você faz isso? Adicionando o use the full files. Tá? Então, esse cara aqui faz justamente esse trabalho. Se não vier um nome de arquivo, ele transforma o nome padrão. Então, se não vier o index, ele vai buscar a index. Tá? Então, vou salvar aqui. Agora o watch funciona, né? Porque eu mudei código C# e não HTML. Deixa ele terminar de compilar. E agora sim, se eu acessar esse URL, funciona tudo do jeito que a gente gostaria. Tá? E aí tá pronto. É isso aqui. Agora a minha aplicação tem back e tem front. Tem as duas coisas. Tá? Quais são os próximos passos para a gente? Melhorar essas controllers para que eles possam receber outras chamadas, que vão receber dados, que vão processar, que vão acessar banco de dados. Né? Tudo isso fazendo outras controllers aqui. Outra coisa que a gente vai ter que fazer depois. Em vez de retornar um objeto aqui, né, sem nenhum formato específico, nós vamos criar classes com os formatos específicos de dados que a gente vai transportar entre o JavaScript e o C#, que é o que a gente chama de model. Tá? A gente vai fazer isso também. E outras coisas que a gente vai fazer é melhorar a segurança da nossa aplicação. Basicamente, quando a gente fizer essas coisas, a gente tem uma aplicação bacana, suficiente para botar em produção. Tá? Obviamente, a gente precisa saber onde. Né? Onde é essa produção? Eu vou dar uma opção para vocês, que é serviço de nuvem, usando o serviço da Microsoft, chamada Azure. Que, inclusive, vocês podem usar exatamente o mesmo jeito que vocês vão aprender nesse curso para vender depois. Exatamente igual. Tá? Então, esse formato que eu estou ensinando para vocês serve para colocar aplicações em produção a hora que a gente terminar essas últimas aulas que faltam. Tá?